E enviou Irão, rei de Tiro, os seus servos a Salomão, porque ouviu que ungiram a Salomão rei em lugar de seu pai, porquanto Irão sempre tinha amado a Davi. Então Salomão mandou dizer a Irão: Bem sabes tu que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor seu Deus, por causa da guerra com que o cercaram, até que o Senhor pôs seus inimigos debaixo das plantas dos seus pés. Porém agora o Senhor meu Deus me tem dado descanso de todos os lados. Adversário não há, nem algum mal encontro. E eis que eu intento edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo: Teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, ele edificará uma casa ao meu nome. Dá ordem, pois agora, que do Líbano me cortem cedros, e os meus servos estarão com os teus servos, e eu te darei o salário dos teus servos, conforme a tudo o que disseres. Porque bem sabes tu que entre nós ninguém há que saiba cortar a madeira como os sidônios. E aconteceu que, ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse: Bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este tão grande povo. E enviou Irão a Salomão, dizendo: Ouvi o que me mandaste dizer. Eu farei toda a tua vontade, acerca dos cedros e acerca das faías. Os meus servos as levarão desde o Líbano até ao mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até o lugar que me designares, e ali as desmarrarei, e tu as tomarás. Tu também farás a minha vontade, dando sustento à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de faia, conforme a toda a sua vontade. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo para sustento da sua casa e 20 coros de azeite batido. Isto dava Salomão a Irão anualmente. Deus, pois, o Senhor a Salomão sabedoria, como lhe tinha falado, e houve paz entre Irão e Salomão, e ambos fizeram acordo. O rei Salomão fez subir uma leva de gente dentre todo Israel de 30.000 homens, e os enviou ao Líbano, cada mês 10.000 por turno. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão estava sobre a leva de gente. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que talhavam pedras nas montanhas. Afora o chefe dos oficiais de Salomão, que estavam sobre aquela obra, 3.300, os quais davam as ordens ao povo que fazia aquela obra. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes, pedras preciosas, pedras lavradas, para fundarem a casa. E as lavraram os edificadores de Irão e os gebalitas, e preparavam a madeira e as pedras para edificar a casa do Senhor. E sucedeu que, no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano 4º do reinado de Salomão sobre Israel, no mês de Ziv, este é o mês 2º, começou a edificar a casa do Senhor. A casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 covados de comprimento, 20 covados de largura e 30 covados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era de 20 covados de comprimentos, segundo a largura
da casa de 10 covados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de vista estreita. Edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa, em redor, tanto no templo como no oráculo. Assim lhe fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 covados de largura, e a do meio de 6 covados de largura, e a terceira de 7 covados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fez encostos para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. Edificava-se a casa com pedras preparadas, como as traziam, se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa quando edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por escada ao lado direito da casa, e por escadas caracóis se subia ao meio, e do meio à terceira. Assim, pois, edificou a casa, e acabou, e cobriu a casa com planchões e tábuas de cedro. Também edificou as câmaras em volta de toda a casa, de 5 covados de altura, e as ligou a casa com madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor a Salomão, dizendo: quanto é a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos, fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedros, desde o soalho da casa até ao teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o soalho da casa com tábuas de faia. E edificou mais 20 covados de tábuas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes. E por dentro lhe edificou para o oráculo, para o Santo dos Santos. A casa, isto é, o templo anterior, tinha 40 covados, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas. Tudo era cedro, pedra nenhuma se havia. Por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o Santo dos Santos para pôr ali a arca da aliança do Senhor. E o Santo dos Santos no interior era de 20 covados de comprimentos, 20 covados de largura e de 20 covados de altura. E o revestiu de ouro puro, também revestiu de cedro o altar. Revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs uma cortina diante do Santo dos Santos, e revestiu com ouro. Assim cobriu de ouro toda a casa, inteiramente. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. E no Santo dos Santos fez 2 querubins de madeira de oliveira, cada um da altura de 10 covados, e uma asa de um querubim era de 5 covados, e a outra asa do querubim de outros 5 covados. 10 covados havia desde a extremidade de uma das suas asas até as extremidades da outra das suas asas. Assim era também de 10 covados o outro querubim. Ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 covados, e assim a do outro querubim.
e pôs a estes querubins no meio da casa de dentro. E os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede e a asa do outro querubim tocava na outra parede. E as suas asas no meio da casa, tocava uma na outra. Revestiu de ouro os querubins, todas as paredes da casa, em redor. Lavrou de esculturas e entalhes de querubins, de palmas e de flores abertas, por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o soalho da casa, por dentro e por fora. E a entrada do Santo dos Santos fez porta de madeira de oliveira, o umbral de cima com as ombreiras faziam a quinta parte da parede. Também as duas portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins, de palmas, de flores abertas, os quais revestiu de ouro. Também estendeu ouro sobre os querubins, sobre as palmas, e assim fez a porta do templo, obreiras de madeira de oliveira, da quarta parte da parede. Eram as duas portas de madeira de cipreste, e as duas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E entalhou nelas querubins, palmas e flores abertas, as quais revestiu de ouro folheado. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de 1 ordem de vigas de cedro. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Ziv, e no ano o 10º, no mês de Bu, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas e com tudo o que lhe convinha, e a edificou em 7 anos.